Bom, vamos lá. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como a gente pode organizar um desenho ligando e desligando os elementos. Mas antes disso é importante a gente entender o conceito de categoria, que é similar ao conceito de layers do AutoCAD e de etiquetas do SketchUp. Só que a diferença do Revit, a gente já vai inserindo os objetos, como eles já foram produzidos por famílias, já foram organizados, eles já fazem parte das categorias. E para a gente saber de que categoria cada um elemento faz parte, basta a gente selecionar, por exemplo, aqui um eixo, e está aqui, eixo 1. Uma parede, categoria parede, uma cama mobiliário e um vaso sanitário, peças sanitárias. Bom, agora a gente vai começar a trabalhar com ocultar e revelar alguns objetos, mas existem duas formas de fazer isso. Uma que a gente oculta os elementos de forma permanente e uma outra temporária. Então, eu vou começar aqui pela forma onde ele fica permanente. Então, eu posso selecionar, por exemplo, esta parede e digitar a tecla reservada EH. Então, essa parede foi ocultada permanentemente. Agora, eu vou pegar esta parede que está aqui ao lado e uma outra forma da gente fazer essa seleção, essa ação de ocultar é clicar com o botão da direita do mouse, onde eu tenho a opção ocultar elemento. Agora eu vou ocultar todas as paredes, portanto a categoria inteira. Vou selecionar aqui uma parede e clicar com a tecla reservada VH. Todas as paredes foram ocultas. Eu poderia ter ocultado também, selecionando, por exemplo, agora uma cama, botão da direita, ocultar na vista a categoria inteira. Então tem essa opção. Lembrando que esta parede a gente ocultou o elemento e depois de uma outra ação a gente ocultou a categoria inteira. Agora eu quero revelar, voltar com esses objetos. E aí eu vou digitar a tecla RH ou a clicar nesse ícone aqui embaixo, essa lâmpadazinha, que ela revela os elementos ocultos. Então eu vou digitar RH e aí ele mostra em vermelho quais os elementos que estão ocultos. E aqui tem uma diferença. Lembrando que esta parede e esta a gente ocultou por elemento. Vou voltar às outras paredes. Então, botão da direita do mouse, eu clico numa parede, nessa daqui. Ela está selecionada. E aqui em cima a gente tem a opção que é desocultar a categoria ou a tecla VU. E ainda poderia clicar com o botão da direita do mouse. Elas voltaram, exceto aquelas duas, porque aquelas duas foram ocultas como elemento. Então eu tenho que fazer individualmente para elas. Vou selecionar essa, desocultar elemento e aquela outra, reparem que ela deixou de ficar vermelha. E agora essa daqui, desocultar elemento também. Essas daqui acho que tinham feitas dessa forma também. Pronto. Então, se eu ocultei como elemento, eu tenho que desocultar com elemento e categoria também. Então, essa é a primeira fase. Para tirar de novo esse sistema, eu posso digitar RH de novo, onde eu entrei, ou ligar e desligar essa operação dessa visualização onde mostra os objetos ocultos. Isso foi ocultar temporariamente. Se eu ocultei alguma coisa, salvo o arquivo, abro de novo, essa operação vai estar lá, essa ação de que eu ocultei, ela está presente. Agora, às vezes, a gente precisa ocultar temporariamente um objeto. Eu estou modelando alguma coisa, eu estou trabalhando e quero rapidamente ocultar e voltar. Para isso, tem uma outra opção, que são o conjunto de comandos de ocultar temporariamente. Então, eu vou selecionar aqui na laje e agora eu vou digitar HH. Então, ele ocultou temporariamente. Poderia também ocultar uma categoria temporária. Por exemplo, aqui as paredes de vidro. Aqui, ó. Seleciona esse. Na verdade, vai ocultar todas as paredes, não está separado. Né? Bom, vamos lá. Ocultar a categoria inteira é a tecla HC. Todas as paredes foram ocultas. Se eu quiser retornar isso rapidamente, eu digito HR, que aí volta todo mundo. São teclas semelhantes, essas teclas de atalho, né? Temporariamente para revelar é HR, aqui para voltar é HR, lá elementos é HR, RH, desculpe, aqui HR. Ou seja, é uma confusão e eu vou colocar uma tabelinha aqui para anotar, mas o que é importante nesse momento é essa separação de ocultar temporário ou permanente. Nesse temporário, se eu salvar esse arquivo e abrir de novo, essas operações que eu acabei de fazer, elas
não são consideradas. Bom, então, por último, HR. Aí volta todo mundo. Ok? Por último, a gente tem a opção, eu vou voltar para a planta, a gente tem ainda uma opção de trabalhar com todas as categorias ao mesmo tempo, que eu posso ocultar ou não, e ainda tem alguns atributos que eu posso trabalhar. Mais ou menos com a ideia da tabela dos layers lá no AutoCAD. Para isso eu vou digitar a tecla VG, de Visible Graphic, e aqui nessa caixa aí tem todas as categorias dos objetos. Então se eu venho aqui, por exemplo, vou lá em vegetação, se eu quero desligar a vegetação toda, estou desligando a categoria inteira, dou aplicar, vejam que lá embaixo ela desapareceu. Eu posso ainda voltar e deixar a categoria com meio tom. Na verdade ela já estava em meio tom, eu vou tirar o meio tom aqui. Olha. Vou aplicar, então ela ficou lá com uma linha mais forte, a gente consegue ver aqui. O que a gente pode ainda fazer na vegetação? Trocar cores. Aí eu tenho cor de linha, porque eu tenho aqui o grupo das superfícies. Então, toda essa categoria vegetação, no que diz respeito à sua apresentação em superfície, nos 3Ds ou em planta, eu tenho aqui a configuração de linha, padrões ou a transparência. E se eu estivesse visualizando ela em corte, essa categoria em corte, eu teria este outro grupo. Tá? Então, vou dar um OK aqui. Aliás, vou voltar lá para o meio. Na verdade, já está meio tom, aplicar. E vou dar o OK. Bom, é isso. E aqui por último tem aqui um resumo destas teclas reservadas, né? Ocultar os elementos e categorias. Eu tenho esses três, EH, VH e RH, é importante anotar e deixar do lado. E temporariamente esses outros três e por último configurações a tecla VG. É isso.